Oi galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam se cuidando. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração sobre o amor dele que ele vem mostrando quão grande é. Em Lucas 15, do capítulo 4 ao 7, Jesus conta uma parábola da ovelha perdida que eu vou ler com vocês. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aqui Jesus nos ensina que Ele é o nosso bom pastor e que nós somos as suas ovelhinhas. Quando a gente erra e nos afasta de Deus, a gente fica como essa ovelha completamente perdida. Mas Jesus, Ele nos ama tanto que Ele vem ao nosso encontro. Ele nos ama tanto que não deixaria nós nos afastados dele. Ele vem ao nosso encontro e nos leva para casa, de volta ao Pai. Quando a gente se arrepende, há uma alegria no céu, há uma festa no céu. Então, meu irmão, procura as escrituras, leia a palavra, procura mais, busca mais de Deus, vai mais profundo. Nós precisamos estar perto dele, nós precisamos ter uma relação profunda com ele para que neste tempo a gente possa estar firme nele. Então, leia as escrituras, leia a palavra, vai no seu quarto, fecha a porta e ora para que Deus possa te encher. Eu quero orar com vocês. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que neste tempo, Senhor, fale conosco, Pai. Fala conosco neste culto, fala conosco nesta noite, ó Pai. Que os meus irmãos venham entender esta palavra, Pai. Que os meus irmãos vão colocar no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toca cada um deles com a tua mão e a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e oro para você, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Amém. Eu digo adeus a qualquer limitação. Eu digo olá ao Deus da criação. Não há limites contigo, ó Deus. Não há limites contigo, ó Deus. Tu és ilimitado, nada é tão difícil pra ti. Tu és ilimitado, não há nada que não possas fazer. Tu és maior e mais forte, eu sei. Não há limites para ti. Eu digo adeus a qualquer limitação. Eu digo olá ao Deus da criação. Não há limites contigo, ó Deus. Não há limites contigo, ó Deus. Tu és ilimitado, nada é tão difícil pra ti. Tu és ilimitado, não há nada que não possas fazer. Tu és maior e mais forte, eu sei. Não há limites para ti. A Ele te dá honra e toda glória. Ele é quem nos guia a caminho da vitória. Jeová, Rafa, Sabaote, aquele que só de ouvir o nome do problema foge. Abba, Pai, Deus de amor, Jeová, Jireh. Pode crer, Deus que provê. E na dificuldade com meus olhos vão ver o impossível acontecer. Senhor, tu és maior. Senhor, tu és maior. Tu és mais forte que tudo. Senhor, tu és maior. Senhor, tu és
eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Senhor.
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. E céus. Tua voz me chama sobre as águas.
sou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca falhará. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Salve galera, bom dia grupo. Eu vim repartir aqui uma palavra com vocês sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 ao todo. E aí eu queria tirar 4, né, desses frutos. Eu queria parar para meditar com vocês com 4 desses frutos, que foram os que mais ficaram, mais ecoaram no meu coração, sabe? E eu queria começar falando sobre alegria. Uma vez me perguntaram, né, como se alegrar nesse tempo. E eu não sei, cara, eu não sei. Mas eu escutei eu li um versículo esses dias e ele fala sobre isso. Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu acho muito interessante aqui que Paulo fala, se alegrem no Senhor. E ele fala e ele escreve essa carta de Filipenses na prisão, porque a época que ele estava escrevendo essa carta de Filipenses, ele estava na prisão. E a igreja para quem ele estava escrevendo essa carta estava sendo perseguida. Então, imagina Paulo falar da prisão e imagina para os caras ouvir que estava sofrendo perseguição. Se alegra no Senhor. Então, eu vejo que a alegria, assim, não é uma euforia, não é você ficar rindo toda hora, mas é você ter um sentimento de plenitude e satisfação, um sentimento de bem-estar dentro de si. E isso só Cristo pode trazer para nós. E eu vejo assim que a gente tem que buscar essa alegria não em coisas, não em pessoas, não em jogo, não em série, não em entretenimento, não em, qualquer outra coisa que não seja Ele. Porque o nosso socorro, como fala no Salmos 121, não vem, dos montes, vem do Senhor. Se a gente for traduzir esse texto para hoje, né, a gente pode traduzir assim, eu olho pro meu celular, eu olho pra minha televisão, eu olho pros meus amigos, eu olho para tudo que as coisas que eu tenho, assim, e nada pode vir no nosso socorro, porque o nosso socorro só vem dele. Então, que a gente venha buscar essa alegria e buscar se alegrar nele, através dele e com ele. E agora eu queria falar sobre paz, e eu queria continuar lendo esse trecho de Filipenses, né? Agora o versículo 5 e até o 7. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em toda oração, súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. No começo da quarentena eu tava extremamente ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e no começo da quarentena eu tava tendo altas crises de ansiedade. Eu tava muito mal, eu tava um caco, porque eu tava tendo muita crise de ansiedade, não tava conseguindo dormir, não tava conseguindo comer direito, tava um caos. E aí uma pessoa me mandou esse versículo. E aí eu peguei e li, e aí quando eu li esse versículo eu entendi que
que Deus ele tava cuidando de todas as coisas da minha vida. De por mais de o mundo tá essa bagunça, de por mais de a escola parou, a gente não sabe quando vai voltar, a gente não sabe como é que vai ser nossos estudos daqui pra frente, a gente tá tendo IAD, mas a gente não tá conseguindo render muito, não tá conseguindo aprender muito, e a gente fica, eu vou ficar com isso aqui só, como é que vai ser? A gente começa a ficar muito preocupado, eu tava muito preocupada com isso, antes eu tava preocupada em relação a esse negócio do vírus, de tipo, tava muito mal. E aí, quando eu li esse versículo, eu comecei a entender que Deus ele não tinha perdido o controle. Por mais de estar essa bagunça, ele não perdeu o controle da minha vida, da sua vida. Ele continuou cuidando, ele falou pra mim que ele continuava cuidando da minha vida acadêmica, ele continuava cuidando da minha casa, dos meus amigos, da minha família, e até dos meus cachorros, que eu me preocupo também bastante com eles. E ele tava cuidando de tudo. E aí quando eu tive esse quando tipo ele falou isso comigo, eu consegui jogar toda a minha ansiedade pra ele, tudo, como fala aqui, né? Apresente todos os seus pedidos, o que te deixa ansioso, apresenta pra Deus, joga pra ele e ele vai inundar o seu coração com essa paz que excede todo entendimento. E aí quando eu entreguei, tipo, joguei essa minha ansiedade pra ele, essa paz veio sobre o meu coração. E aí eu consegui ficar mais tranquilo, eu consegui descansar, eu consegui ficar mais calma, eu realmente consegui descansar e ainda esse negócio de ansiedade é um pouco difícil pra mim, mas melhorou muito desde quando eu consegui fazer isso e eu faço isso constantemente. E aí eu consigo melhorar. Então, se você tem passado por ansiedades e tudo mais nesse tempo, que você venha jogar tudo pra ele e essa paz que excede todo entendimento vai invadir o seu coração e você vai conseguir ficar mais tranquilo. Agora eu queria falar um pouco sobre paciência, que é um dos frutos que quando a gente busca ser cheio do Espírito Santo, isso vem sobre nós, né? Que seria tipo você continuar firme. Eu queria falar tipo sobre paciência nas dificuldades, que seria tipo você continuar firme em Deus, você continuar caminhando com Ele, você continuar insistindo e buscando sempre suas forças nele durante um tempo de dificuldade. Você, num tempo de dificuldade, você não, tipo, jogar tudo pra cima e chutar o balde e se revoltar contra ele. Mas num tempo de dificuldade que você venha sempre, cada vez mais nesse tempo, você buscar ele, se render a ele e buscar nele suas forças. Que ele é tudo que a gente tem, ele é a fonte das nossas forças, sabe? E agora o último ponto que eu queria falar de frutos do Espírito é sobre fidelidade. Eu vejo que fidelidade aqui, Paulo, ele fala sobre fidelidade com os relacionamentos que a gente tem, sabe? Amigos, família e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui é sobre fidelidade que a gente tem com Deus. Quando a gente aceitou Ele para Ele vir morar na nossa vida, quando a gente entregou nossa vida no controle das mãos dele, a gente fez uma aliança com Ele. E uma aliança de que nossa vida seria para sempre dele. E eu queria, eu não queria te perguntar isso para te constranger. Se responde para você mesmo, sabe? Para pensar nessa pergunta. E como é que tá a sua fidelidade para com Deus? Como é que tá? Será que você, no meio desse tempo, como eu falei no ponto atrás, você não passou por um tempo difícil, você se frustrou e você se revoltou contra ele, você abandonou, você voltou atrás nessa sua aliança, você se revoltou contra ele. E o legal dessa palavra fidelidade, que no original dela, no grego, a palavra é pistis, que significa fé. E, como é que tá a sua fé nele? Será que, como eu falei, você se revoltou e nesse tempo tão difícil, você ficou confuso, se frustrou e largou ele, se revoltou contra ele? Se você tá assim como eu falei, você se sente distante de Deus, você vê que sua fidelidade pra com ele não tá bem, que você se vê distante de Deus, sabe? Você vê o seu coração gelado. Eu queria dizer pra você uma coisa, ele sempre estará de braços abertos pra você. Sempre, sempre, sempre. Tem uma música que tem falado muito comigo nesses últimos dias. Me Ama, o nome da música. Nesses últimos dias ela tem feito muito sentido pra mim. Antes eu achava essa música um pouco até chata, porque fica me ama, ele me ama, um negócio repetitivo. Eu não entendia direito essa música. Aí eu fui pesquisar a história dessa música. E ele escreveu essa música num momento muito difícil da vida dele, que ele tava muito frustrado, porque ele tinha perdido um dos melhores amigos dele
um irmão, assim, pra ele. E ele ficou muito frustrado, ele ficou muito... ele não entendeu o que estava acontecendo. Meio que estava bravo com Deus, estava frustrado com Deus. E aí, resumindo tudo que ele falou sobre essa música, uma coisa que eu consigo resumir aqui é que ele fala assim que essa música, esse Me Ama, tipo, Deus, ele me ama acima de eu estar frustrado com ele. Mesmo eu estando, talvez eu não tenha entendido o que está acontecendo, talvez eu fiquei brava e eu me revoltei contra ele. Mas ele não deixou, o amor dele não deixou ele não deixou de me amar, o amor dele continua o mesmo comigo. E aí por isso que ele fala, me ama, me ama. Se a graça for um oceano, eu tô afogando, porque não importa se eu tô longe dele, não importa se eu tô brava com ele, não importa. Ele continua me amando e ele continua me envolvendo com essas cordas de amor e me chamando pra perto dele, me puxando pra perto dele. Se você se encontra assim, você se encontra distante dele, eu também queria te falar que, tipo, a distância que você tá dele pode ser restaurada através de um momento de quebrantamento seu. Esse seu coração gelado que tá agora pode ser restaurado num momento que você chegar no seu quarto, fechar a porta, desligar seu celular, desligar tudo e pra ter um tempo com ele. Cara, para de lutar, joga a toalha, se entrega. Volta pra perto dele de novo. E se enche do Espírito Santo, saca? Se encher do Espírito Santo, eu vejo que é uma escolha. Mas é uma escolha, a melhor escolha que a gente pode fazer. Se a gente escolher buscar ser cheio dele, se a gente escolher buscar ele, a gente vai viver coisas incríveis, a gente vai viver o melhor dele para nossas vidas se a gente buscar ser cheio dele. E a gente vai viver isso mesmo nesse tempo de quarentena, se a gente decidir buscar ele, se a gente decidir ser cheio dele. Se a gente decidir ser cheio dele, a gente vai herdar o reino dele, a gente vai herdar o reino de Deus. E como a gente é cheio do Espírito Santo? Efésios 5, de 18 a 20. Aqui, ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo, como a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Oração. Oração não é só você ficar falando, mas é aquela profunda conexão com Deus, onde você vai apresentar suas súplicas, como eu falei, onde você vai jogar sua ansiedade, onde você vai abrir seu coração para com Ele, onde você vai falar com Ele, você vai se quebrantar e Ele vai falar com você também. Bíblia, cara, você tem que ler a Bíblia. Eu sei que no começo muita gente tem dificuldade para ler, mas que você venha conseguir, tipo, escolher isso e colocar na sua rotina. Não vou dormir sem ler, eu não vou deixar um dia passar sem ler pelo menos um capítulo e parar para meditar e pedir, clamar para Deus falar comigo através da Bíblia e deixar Ele falar comigo através da Bíblia, sabe? Conheça Ele através das Escrituras. Eu tenho lido e tenho meditado e tenho tido experiências incríveis com Deus através da sua palavra. E eu quero te encorajar a você também ter isso. Então, leia a Bíblia e ore, clame para que Ele fale com você. Terceiro que eu anotei aqui é comunhão com os irmãos. Ele fala aqui, né, no texto, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu vejo que quando a gente está em comunhão com nossos irmãos, a gente é cheio do Espírito Santo. Mas como que a gente vai ter comunhão nesse tempo? Cara, Zoom tá aí, velho. Zoom tá aí. Tá tendo vários PGs. Eu vejo que, assim, quando a gente estuda a palavra, quando a gente tira um tempo para contar experiências que a gente teve com Deus, mesmo que a gente quando no tempo também que a gente tá zoando, assim, brincando, eu vejo que nessa comunhão Deus, ele age e a gente é cheio
do Espírito Santo ali nessa comunhão, quando a gente estuda a palavra, quando a gente conta experiências um para os outros, quando a gente ora um pelos outros. Cara, eu e um pessoal aí, a gente tem vivido experiências incríveis através do Zoom, cara. A gente, cada um na sua casa, numa chamada, e a gente chora, a gente conversa, a gente ora um pelos outros, a gente tem vivido experiências incríveis, e Deus tem, enchido nossas vidas através desse tempo de comunhão. Então, cara, o que você tá perdendo, velho? Cola nos PGs aí, velho. E a quarta coisa que eu anotei aqui a gente, como falou aqui no último, né? Cantando e louvando de coração ao Senhor. Que você venha, tirar um tempo. Eu sei que nesse tempo de quarentena tá muito difícil a gente poder cantar junto, na verdade nem dá. Mas que nesse tempo você possa vir pegar uma música e colocar aí no seu celular, no seu computador, e adorar ele, louvar ele de coração, assim, entregando, adorando ele, entregando que você, do seu coração, entregando que você tem mais de precioso, sabe? Como aquela música fala, quebrando seu vaso ali, que nesses momentos você venha ter momentos de adoração, e que nesse momento de adoração você venha se agradecer a Deus e entregar e louvar ele, se conectar com ele através da música, sabe? Eu tenho feito isso também nesses últimos dias e tenho vivido experiências, assim, incríveis. Então eu também queria te encorajar a fazer isso. E é isso, galera. Sejam cheios do Espírito Santo. Falou! Fala, galera, como é que tá do lado daí? Pra quem não me conhece, meu nome é Aline e eu queria compartilhar uma palavrinha com vocês. Então a Fora aí já começou a falar com vocês sobre, então, frutos do Espírito, as obras da carne, Gálatas 5 e tudo mais, né? Então eu queria dar uma continuidade pra isso. Aí a primeira percepção que eu queria trazer pra vocês sobre duas percepções de liberdade, né? Então, sendo a primeira delas aí, como a liberdade que nos foi dada, porém nós ainda agimos como escravo, né? Então, logo aí no primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas, Paulo já disse aí, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então, aí relacionando a lei, né, naquela época, as pessoas estavam muito fixas, presas à lei, e acabavam se tornando novamente escravas, porque elas já tinham sido libertas da lei, né? Trazendo para os dias de hoje, meio que isso acaba acontecendo um pouco conosco, né? Então, por exemplo, eles eram escravos, se referindo à lei, né? Então, eles meio que queriam mostrar que cumpriam a lei, queriam provar que cumpriam a lei, sendo que muitas vezes o coração não estava de verdade nisso, né? Eles não estavam com o coração naquilo que eles estavam fazendo, eles só queriam mostrar que estavam cumprindo a lei, porque aquilo era importante, né? Era importante que a lei fosse cumprida, né? Mas então eles foram libertos, eles não precisavam mais se prender à lei, eles não precisavam provar para ninguém que estavam cumprindo a lei, né? E nós acabamos pendendo para isso, não em provar que nós cumprimos a lei, mas na verdade de mostrar que nós estamos sendo cristãos, né? Então, por exemplo, a gente quer mostrar para as pessoas, porque a gente quer mostrar para as pessoas que nós estamos sendo cristãos e não realmente somos de fato cristãos, né? Porque não agimos como cristãos. Quem a gente está querendo agradar? A Deus ou aos homens, né? Porque se Deus vê a aparência, e por aparência eu não quero falar aparência física, mas sim aquilo que a gente está mostrando, e ele vê, na verdade, o coração, então por que a gente se importa mais com as aparências do que realmente com o coração, do que aquilo que a gente realmente está fazendo, né? Então, lá em João 5, ele mesmo já fala assim, tipo, por que vocês estão querendo conquistar elogios dos homens? Por que vocês não estão querendo conquistar elogios do Pai? Né? Por quê? Por que a prioridade é conseguir elogios das pessoas e não elogios de Deus? E ali mesmo no primeiro capítulo do livro de Gálatas, Paulo também fala, né? Tipo, se eu quisesse a aprovação dos homens, eu não seria servo de Cristo, né? Eu não preciso me preocupar com a aprovação dos homens, eu preciso servir a Cristo, né? Então a gente acaba enganando os outros
sobre o nosso caráter, né? Sobre aquilo que nós somos ou estamos fazendo. E acabamos que enganamos a nós mesmos também, né? Então, vamos revisar o nosso coração. Então, tipo, você vai orar só quando você estiver na igreja? Só quando as outras pessoas estão vendo? Ou então, trazendo pro lance da quarentena, e você só vai orar quando estiver na cal, com os seus amigos. Você vai esperar alguém pedir pra você orar na cal. Se alguém pedir pra eu orar, eu oro. Se o pessoal estiver orando, eu oro, pra mostrar pros outros que eu oro. Mas você tá orando no seu quarto? Você tá orando no seu secreto? Né? Porque você é livre pra isso. Você não precisa orar pra provar pros outros que você faz isso, ou pra provar pros outros que você sabe fazer isso, sei lá. Você pode orar no seu secreto. É isso que é o mais importante. Você fazer isso com Deus, não para as outras pessoas. Outro exemplo também, você vai esperar o dia que você vai ser chamado para falar diante das pessoas num púlpito, para ministrar uma palavra, para ir falar de Cristo? Ou então você vai falar no seu dia a dia para as pessoas que estão do seu lado, você vai conversar com os seus amigos aí no seu celular agora, né? Fazer uma ligação, falar com as pessoas, falar de Cristo, falar do que você está vivendo e falar que Jesus ama essas pessoas, passar essa mensagem. Então, você não precisa esperar uma grande ocasião para falar de Cristo, você pode fazer isso no seu dia a dia, né? E mais uma, você vai só carregar a Bíblia por aí, mostrar para as pessoas que você carrega a Bíblia, olha minha Bíblia, eu sou cristão. Ou então você vai tirar uma foto de um versículo e postar nas redes sociais, depois você só ignora a Bíblia e não lê mais, eu só, tipo, postei, sou cristão, estou lendo a Bíblia. Ou então você vai pegar aquilo, ler e estudar, se aprofundar, pegar, ler realmente as escrituras, né? Porque você é livre para isso, você não precisa provar para ninguém que você ora, você não precisa provar para ninguém que você fala de Cristo, você sabe falar de Cristo, você não precisa provar para ninguém que você tá lendo a Bíblia, você precisa fazer isso, tá? Fazer. Então, essa primeira liberdade que eu tô falando é você não precisar da aprovação de pessoas. Você é livre para não precisar da aprovação de pessoas. Você precisa... nós precisamos realmente querer buscar a aprovação de Deus, que é a que realmente importa, né? Então, aí o segundo ponto que eu quero falar com vocês, essa segunda percepção sobre liberdade que traz aí Gálatas, pode parecer um pouco estranho, mas você vai entender, que nós somos libertos para negar a liberdade. Quando a gente entende, quando a gente crê, quando a gente ama a Cristo, a gente se apaixona, a gente quer fazer tudo por Ele aqui, a gente quer fazer as coisas para agradar a Ele, né? Porque a gente recebe uma nova natureza, que é a natureza do Espírito, né? Então, o Espírito nos faz querer agradar a Deus. Mas a gente se depara com a natureza humana. E na natureza humana a gente vai ver as coisas que agradam a nossa carne e a gente vai olhar pra elas e a gente vai pender pro famoso não é nada demais, não tem problema isso que eu tô fazendo, porque eu ainda amo a Cristo, ainda tô fazendo coisas pra Ele, ainda tô fazendo obras pra Ele, né? Mas uma contraria a outra, tá? Porque a gente... É difícil porque a gente ama a natureza humana, né? Ela tá dentro de nós, a gente ama ela também. Então é difícil desapegar dela, não é uma coisa simples. E aí a gente vem com essa desculpa de que não é nada demais. Mas a própria palavra já diz aí, em Gálatas 5, que uma é contra a outra. No próprio verso 7 fala: o que o Espírito quer é contra o que a carne quer, e o que a carne quer é contra o que o Espírito quer. Seguido desse versículo aí, a gente vai ver também um pouco sobre quais são essas obras da carne, tá? Então, a primeira aí seria, então, a imoralidade sexual. Então, toda relação sexual que é incorreta, né? Então, a prostituição, o sexo antes do casamento, ou o sexo fora do casamento, né? Digamos assim, com pessoas casadas e uma delas tem relações sexuais fora do casamento. Então, isso é imoralidade sexual.
Depois a gente tem a impureza, então, que são as ações, as palavras e os pensamentos impuros, né? E não só, importante lembrar disso, não só que a gente não deve praticar isso, mas a gente não deve conduzir as pessoas a fazer isso, e muitas vezes isso passa despercebido, né? Então não façamos e não levemos pessoas a fazer essas coisas. Depois a gente tem as ações indecentes ou lascívia, dependendo da sua tradução aí, e ela fala sobre a gente ceder aos desejos da carne. Então, a gente não ter domínio próprio, né? Então, pornografia, masturbação, e são coisas que a gente acha que, às vezes, é só, tipo, ignora, sabe? E não, isso não... Pornografia não é ok, masturbação não é ok. São desejos da carne que a gente não pode ceder, tá? Depois a gente tem a idolatria. Então, tudo que disputa com Deus a nossa adoração. Então, sei lá, dinheiro, o seu celular, né? Uma pessoa, vícios, a própria impureza. Então, são coisas que disputam com Deus a nossa adoração. E isso não pode acontecer, porque na própria palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Então, ou Deus está acima de todas as coisas, ou ele não está, né? E, então, o próximo ponto seria, então, a feitiçaria. Feitiçaria são todas as coisas que querem se impor ao poder de Deus. A partir do momento que se acredita que tá tudo bem você querer controlar alguma coisa que pode acontecer na vida, esse é o problema, entendeu? Nós não podemos tentar controlar algo que acontece nas nossas vidas, né? Nós não podemos tentar conduzir alguma coisa a acontecer da forma que a gente quer. Então, a gente sabe que quando o nosso coração tá... quando os nossos desejos estão de acordo, né, alinhados com a vontade do Pai, aí sim essas coisas podem vir a acontecer. Mas a gente não pode forçar que elas aconteçam. Então, a feitiçaria é justamente para forçar que essas coisas aconteçam. Depois a gente tem as inimizades, e elas... as inimizades é quando nós somos hostis, nós somos antipáticos com as pessoas, e a gente não precisa gostar de todo mundo. A gente também não foi ensinado a só amar quem a gente gosta, a gente tem que amar a todos. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa respeitar as pessoas, né? Depois a gente tem as brigas, e as brigas, então, são a disputa, discórdia, né? Então, tudo que causa intriga entre as pessoas. E um fruto do espírito aí, então, é a paciência, né? Então, tá bem indo de encontro a isso. E não é só a gente falar, tipo, ai, sou assim, né? Sou briguento, sou estressado. Não, porque a gente tem que ir contra isso, né? Não isso não traz bons frutos. Então a gente tem que ir contra isso. Depois a gente tem ciúmes, né? E os ciúmes é quando a gente tem um ressentimento pelo sucesso de outra pessoa. A gente fica se remoendo porque a pessoa conseguiu atingir alguma coisa na vida dela e a gente se sente menor. Então esse é o ciúme. A gente fica se remoendo, ressentido pelo sucesso de outra pessoa. Depois a gente tem os acessos de raiva. E eles são a ira, né? A revolta. E é algo que consome a gente, né? Nos tira do sério, nos tira do nosso centro. E é isso que não pode acontecer. A gente não pode sair desse centro, né? Porque nos leva a ter atitudes impulsivas. Que muitas vezes, se a gente tivesse parado, pensado, analisado, a gente teria agido de outra forma, né? Uma forma diferente. Depois a gente tem o egoísmo. Então, que é quando basicamente você não se importa com outra pessoa, né? E muitas vezes não é perceptível, ele é discreto. Então você não sabe que você está sendo egoísta, mas isso acontece. Nós queremos fazer só as nossas vontades, queremos ter todas as honras para nós mesmos, mas Jesus nos ensina a servir, né? Depois nós temos a desunião e as divisões. A primeira coisa que passa pela minha cabeça são as panelinhas. Assim, gera divisão, justamente, gera divisão. Você tá separando pessoas de um grupo.
E isso gera confronto, sempre querer estar certo, sempre querer contrariar, se achar melhor, querer arranjar briga pra si mesmo, arranjar briga entre duas pessoas ou mais pessoas, enfim. Desunião e divisão, nada de bom. Depois a gente tem as invejas, né, por antepenúltimo aí, são as invejas, que diferente dos filmes aí, não é tipo, necessariamente você se sentir menor, mas você querer se sentir maior, você se sentir maior que o outro, né? E aí, a partir do momento que o outro tem uma conquista, consegue algo na vida, você já é motivo pra disputa. Eu quero ser melhor do que aquela pessoa, maior que aquela pessoa. Isso é um vício, né? Isso acaba sendo vicioso, é péssimo e não traz nada de bom pra gente. Então a gente tem que se alegrar com os que se alegram, não é o que diz a palavra. Por último, a gente tem as bebedeiras e as farras. Então aí, tudo que é excesso, né? Tudo que é excesso não agrada a Deus. E uma das coisas, então, com a bebedeira e as farras, né? A bebedeira é a embriaguez. Então é o excesso de álcool e que vai te tirar, vai te impossibilitar de tomar uma decisão racional. Vai te tirar da sua consciência. E esse é um grande problema, né? Fora todas as consequências que pode acarretar, né? E as farras, então, o ambiente que está propício para todas essas coisas que eu falei até agora. Todas essas coisas são mais discretas do que elas realmente parecem ser, porque elas não vêm assim como uma coisa terrível, uma coisa abominável. Não, elas chegam atrativas, né? Elas parecem legais, entendeu? Não é uma coisa que você vai falar, nossa, realmente é ruim, não vou fazer isso. Não, quando ela aparece pra você, é uma coisa que chama atenção. E a gente acaba pensando assim, não é nada demais, é normal, isso só serve pra amaciar nosso ego. Mas, lá no versículo 13, fala pra gente assim, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Então, sim, você pode, mas a liberdade é você poder olhar para todas essas coisas, poder fazer e poder dizer não, eu não vou fazer. Então, elas estão ali diante de você e a liberdade é você poder ir contra isso, dizer não para essas coisas. Tá? Então, nós somos livres para negar a nossa natureza humana, porque ela é enganosa, ela é perversa, ela faz a gente achar que nós vamos nos sentir satisfeitos, mas na verdade não. Então, uma das coisas que Paulo fala aí para os Gálatas, ali nos frutos do Espírito, é que ele produz domínio próprio. Então, nós podemos nos impor e dizer sobre essas coisas, não, entende? Não vou. E ter esse domínio, nos controlar. Então revisa como tá indo na sua casa, como tá indo com as suas amizades, como tá indo no seu individual. Em qual dessas coisas você precisa trabalhar e aprender a dizer não e aprender a usar a sua liberdade a seu favor. Então não lute só as lutas de fora, as lutas do mundo, mas lute as lutas de dentro, que nós precisamos também. Ok? Então, gente, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. E peço que Deus abençoe vocês. E espero que essa palavra tenha alcançado o coração de vocês de alguma forma. Então, muitas saudades e até mais. Oi gente, tudo bem? Espero que tudo certo, mesmo nesse tempo muito louco. É um tempo muito louco, né? A gente não sai de casa, a gente não vai pra igreja, a gente não vai pra faculdade, não vai pra lugar nenhum. A gente não abraça quem a gente ama, a gente não vê quem a gente ama. E acima de tudo é um tempo muito complicado porque pessoas estão morrendo a milhares e milhares pelo mundo inteiro. E isso com certeza é o que mais aflige meu coração e eu acredito que o de vocês também. E com isso eu fiquei pensando, como é que eu posso dar algum tipo de boa nova para os meus irmãos? Como é que eu posso dar para eles algum tipo de mensagem de conforto? E eu percebi que eu não tinha nada para dar. Que nada que eu vinha falar para vocês ia confortar o coração de vocês. Porque não tem como, né? Mas Deus pode. E é isso que eu vim falar pra vocês hoje. Que a paz verdadeira, o conforto verdadeiro vem de Deus.
Zacarias, ele estava no pós-cativeiro babilônico. Ele estava junto com Zorobabel, o rei, reconstruindo o templo. E ali tinha alguns problemas. O povo estava alguns reclamando porque o templo não seria tão luxuoso quanto o de Salomão. Algumas pessoas, em vez de ajudar, ficavam criticando a reconstrução do templo. E ali, Zorobabel, num tempo de confusão, de conflito mental, recebe uma mensagem de Deus através do profeta, falando o seguinte, Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu fiquei pensando nesse versículo, falei como que isso pode se aplicar aos dias de hoje. Tudo bem que aquilo tinha outro contexto, era sobre a reconstrução do templo. Eu fiquei pensando, a paz que eu necessito, que meus irmãos necessitam, que o mundo necessita, ela não vai vir por força nem por violência, mas pelo Espírito. Força e violência aqui não é o sentido físico, é o sentido talvez até mental. Você, independente do que você faça, você nunca vai atingir a paz plena. Paz é estar sereno com tudo que está acontecendo ao seu redor, independente do que está acontecendo. A paz que o mundo dá, citada por Jesus em João 14, ela é circunstancial. Depende do que está acontecendo ao nosso redor. E imagina sentir paz nesse tempo, é quase impossível. Como eu falei, a gente está num tempo onde tudo está muito louco, não pode ver ninguém, não pode abraçar ninguém, a pessoa está morrendo. Como é que vai sentir paz nesse tempo? Muito difícil. Todos vocês conhecem alguém que teve um tipo de queda imensa nesse tempo. Queda, eu digo, pode ser queda espiritual, pode ser queda mental, às vezes até mesmo física. Todo mundo conhece, às vezes você é mesmo essa pessoa que teve um momento de down. E, cara, é normal. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Agora, o que eu venho falar pra você é que, nesse mesmo versículo, em João 14, 27, se eu não me engano, Jesus fala, eu lhes dou a minha paz. A paz de Jesus é a mesma paz citada no fruto do Espírito, em Gálatas 5, que é uma paz que ela excede o entendimento. Uma paz que excede o entendimento é uma paz que você não entende nem porque você está sentindo, porque você não deveria estar. De acordo com o mundo, você não deveria estar em paz. Como sentir paz nesse tempo louco, onde tudo está dando errado, onde todo mundo tá pegando uma doença super misteriosa e pessoas morrem aos montes e a gente não pode ver ninguém, como a gente falou, e tantos outros problemas? Deus. A paz que flui do próprio Deus. Que é uma paz incondicional, que não depende do que está acontecendo. Isso não significa que você vai se sentir bem, que você vai estar ok com tudo isso. Mas você vai estar em paz, você vai repousar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que Deus continua cuidando de tudo. E acordar do mesmo jeito, sabendo que Deus continua ainda reinando. É uma paz que ela não depende dos seus próprios esforços. Não depende do que você faz, não depende do quanto você tem. A paz do mundo, ela depende da sua situação financeira, da sua situação mental, da sua saúde física. Se você tiver com algum dessas partes da sua vida, ou às vezes outras, comprometida, você não vai se sentir em paz. Agora, a paz de Deus, ela é maior do que tudo isso. Ela é algo que vem do próprio Deus. Ela é algo que flui de dentro de você. Não é uma paz externa que vem de fora, é uma paz interna. Porque ela vem do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E como conseguir essa paz? Como conseguir esse fruto do Espírito, que além dessa paz ainda tem vários outros? Amor, a amabilidade. Como conseguir tudo isso? Se encha do Espírito Santo. O Loire fala sempre isso. Deixe-vos encher do Espírito Santo. Tenha tempo de oração. Tenha tempo com as Escrituras. Tenha tempo de jejum. Tenha tempo com seus irmãos falando da palavra. Lendo a palavra, ouvindo essas coisas. Deixe o seu coração se inchar nesse tempo com essas coisas. Porque você precisa estar com essa cabeça e seu coração cheio dessas coisas. Não com as coisas que o mundo está oferecendo. Não com as tragédias e o caos que está rolando. Você precisa se manter antenado, é importante saber o que está acontecendo, mas não deixe isso ir para o seu coração. Deixe isso ficar só no campo da sua mente. O seu coração precisa estar cheio de Deus.
para que aí sim você experimente a paz que Ele tem. Para aí sim você experimentar o renovo que Ele tem, como o Dudu citou na semana passada. Para que você venha, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa colocar o nosso foco, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, tudo voltado para Deus. É tempo da gente colocar o nosso coração no altar de Deus. É tempo da gente encher a nossa vida com Deus, com o Espírito de Deus, para que o fruto seja gerado dentro de nós. Para que ele venha, para que essa sementinha venha crescer e virar uma árvore e esse fruto seja gerado. Porque é um processo longo, um processo complicado. O fruto não é algo que você estalou os dedos como Thanos e vai aparecer, não. É algo que depende de tempo, é algo que depende de paciência, é algo que depende de calma. E ele precisa ser gerado aos poucos. Então vamos gerar esse fruto aos poucos. Vamos gerar esse fruto para que quando a gente voltar para a igreja, voltar para a escola, voltar para a faculdade, a gente esteja queimando com isso. Não deixe essas coisas entrarem no seu coração. Deixe a paz de Deus fluir de você. E esse é o conforto, essa é a palavra de conforto que eu posso te dar. Nada do que eu falei aqui é novidade, nada do que eu falei aqui é algo que veio da minha própria mente. O que eu estou falando aqui é, deixe o Espírito Santo fluir dentro de você. Porque o mundo, a parte de fora do mundo, não vai te trazer paz. Nada do que esse mundo venha te oferecer vai te trazer paz plena, vai te trazer paz concreta. Tudo do mundo depende de outras coisas, depende da situação. A paz de Deus, como eu já falei algumas vezes, ela não depende de nada. Então tenha essa paz dentro de vocês. Uma paz que não depende de absolutamente nada, apenas dele. E ele é eterno, e ele é bom. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Estejam conectados com Deus, estejam conectados com a presença dele. Tenham tempo de oração, tenham tempo com a palavra, tenham tempo de jejum. Fiquem com seus irmãos, adorando a Deus, orando e lendo as Escrituras. Abraço, saudade de todo mundo, até mais. Uou, galera, que palavra, que tempo bom. Essa palavra falou com vocês? Porque comigo falou bastante, tenho certeza que vai continuar falando. E todos que ouvirem também vai fazer bastante sentido. Galera, bora orar? Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E mesmo com esse tempo de tanta incerteza, tanta coisa acontecendo no nosso mundo, é possível ver as Tuas mãos nos guardando. É possível ver a Tua glória, Senhor, e ver o Teu amor aqui. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de entendimento da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos esses que cooperaram para esse vídeo, para aqueles que estão ouvindo, os que vão ouvir. E, Pai, já abençoa aqueles que já estão se preparando para o próximo. Pai, muito obrigado por tudo isso que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Muito obrigado por demonstrar a Sua bondade todo esse tempo. Nós te amamos e te louvamos porque o Senhor é bom e é um Pai cuidadoso e amoroso. Amém. Galera, mais um recado para vocês aqui. Todo dia a gente está nas redes sociais. Estamos fazendo bastante coisa, criando bastante conteúdo, passando bastante tempo junto. Então vem ficar conosco também. Tem feito muito bem para muitas pessoas esse tempo de qualidade que a gente está tendo. Um texto que tem falado bastante com a gente é Provérbios 27:17, que diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E é justamente isso que está acontecendo. Temos andado junto, em parceria, estudando a palavra, tendo tempo de qualidade com o Senhor e com os nossos amigos. Então vem ficar com a gente e que esse tempo seja um pouco mais leve conosco. Tamo junto. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou.
assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, é mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim.